congestionada de alergia e pronto. Então vamos lá, gente. Finalmente, boa noite a todos. Pessoal que está no online aqui, no nosso sistema, pessoal que está assistindo hoje pela primeira vez no YouTube ou que já nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Gente, estão me ouvindo bem, né? Acredito que sim, que a gente fez aqui os testes, acredito que está tudo dando certo. Boa noite. Perfeito, perfeito. Everton, o chat fica aberto aí para você, do pessoal do YouTube? Não, não tem como. Ah, tudo bem, certo, só para eu saber. Então vamos lá, gente. Ótimo, boa noite, pessoal que está em casa. Então vamos começar a nossa aula, né? Hoje temos aqui uma novidade, estamos transmitindo também através da plataforma do YouTube, né? Pela primeira vez aí fazendo essa degustação para a galera que vai fazer o concurso da FGV. Serão 20 minutos, é isso? 20 minutos de aula, então vocês vão pegar aí o iniciozinho da nossa aula aqui sobre direitos humanos, vamos fazer aqui uma análise histórica, que é inclusive um dos pontos do edital de vocês, né? Não sei se vocês já chegaram a ler tudo, mas eu vou começar a seguir a sequência mesmo para que a gente não se perca e fique aí melhor, até mesmo acho que para vocês estudarem em casa, tá? E aí, como sempre, a gente faz a parte teórica e depois pega a parte das questões, tá? Já recebi aqui a mensagem que vamos aumentar mais 10 minutos, então de 20 vai ter meia hora no YouTube. Se vocês se inscreverem no canal, quem sabe John libere mais 10 minutos, deixar o like, comentar que professora bacana, didática excelente, aí vai dar certo mais ainda. Tô brincando, tá? Então, gente, olha só. Para quem ainda não me conhece, pessoal que está no YouTube principalmente, vou me apresentar. Meu nome é Lívia, óbvio, sou professora aqui do NAC. Fico aí com a parte das matérias vinculadas à área jurídica, ou seja, do direito, tá? E aqui, como os meus alunos já sabem, me conhecem, estou aqui responsável pela parte de ética, direitos humanos e cidadania do edital de vocês, que no final das contas vamos ter aí 5 questões, né? É um conteúdo simples se comparado a outros, como português, né? Como raciocínio lógico, que vocês vão ter que enfrentar, FGV, não pega leve. Mas eu acho que é um grande diferencial, porque nem todo mundo está disposto a realmente estudar essa matéria que a gente vai tratar. Então, se você acertar aí essas 5, acredito que vai ser um motivo de vocês saírem na frente, tá? Quem está em casa já sabe, pode me interromper, botar no chat qualquer coisa, e vocês presencial, claro, igualmente, tá bom? Então, vamos aqui dar continuidade, minha gente. Como disse aqui a vocês, hoje a gente vai tratar 2 pontos do edital, tá? Em relação a direitos humanos, porque depois a gente ainda vai ver aqui alguns pontos de ética, ok? Inclusive, quem já está comigo há um tempo, vai ser meio que uma revisão, porque eu já falei algumas coisas de ética e cidadania que eu trouxe aqui no material. E aí, fechando o primeiro conteúdo, a gente parte para as questões. Então, hoje vai ser um pouco diferente, a gente não vai fazer as questões todas no final. Faz primeiro direitos humanos e depois, no final, ética. Ok? Em relação aos pontos, evolução histórica dos direitos humanos e também direitos humanos e educação. Esse segundo ponto aqui, com certeza vai cair uma questão para vocês, né? Com certeza não tem para onde fugir, até porque está se tratando aqui da área de vocês, ok? Então vamos lá, gente. Trouxe aqui um apanhado histórico sobre os principais documentos, ou seja, legislações, que iniciaram a grande evolução dos direitos humanos até chegarmos ao que a gente entende do que é direitos humanos atualmente, ok? A gente vai começar aqui, ó, lá dos primórdios, digamos assim, em 1215, e vamos caminhar até a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente chegar na época da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai parar de ver essa parte histórica e aí somente na próxima aula é que a gente vai iniciar os estudos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em si, porque aí vai ser outro ponto do edital de vocês. Quem já estava com a gente há tempos, vão lembrar que a gente já, inclusive, estudou, né? Conseguimos adivinhar, graças a Deus, outro ponto aí do edital. E aí, vamos lá, né?
Caminhada histórica. Primeiro, por que a gente tem que entender essa questão dos documentos principais relacionados aos direitos humanos? Porque, como a gente também já conversou em aulas anteriores, os direitos humanos vão possuir como característica a historicidade. Quem é meu aluno já deve estar cansado aqui de ouvir isso. Como assim historicidade? É a característica que vai nos falar que os direitos humanos, eles não vão surgir do nada. Eles sempre vão precisar de um processo histórico, né? E aí revoluções, guerras, infelizmente, para que a gente realmente reconheça aquele direito como um direito humano e traga a importância que esse respectivo direito merece. Então, hoje a gente sabe claramente que o direito à educação, por exemplo, é um direito humano, ou seja, inerente a nós enquanto seres humanos, apesar de que a depender de onde você esteja, da sua localidade, esse direito ele não é tão respeitado, né? A gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem aí diversas problemáticas envolvendo a educação, como a saúde, enfim. Mas, na teoria, é um direito inseparável, indispensável ao homem, ao humano, e por isso que a gente denomina de direitos humanos, por óbvio, ok? Então, por isso a importância da gente estudar essa caminhada dentro da história dos direitos humanos, e por isso que a FGV cobrou, justamente porque é algo inerente à natureza dos direitos humanos, a característica da historicidade, certinho? Então, eu vou começar a falar aqui as características desses principais documentos. Professora, eu vou precisar decorar o nome, o ano. Não, o ano não precisa decorar. Mas o que eu quero é que vocês pelo menos compreendam, consigam raciocinar que houve essa caminhada e de que modo ela aconteceu para que os direitos humanos tenham, digamos que, a sua evolução, ok? Porque se cair algo sobre a história dos direitos humanos, pode até citar algum desses documentos, mas vai ser talvez um texto para vocês lerem, interpretar e assinalar a correta de acordo com o texto. Então, se, por exemplo, nesse texto que eu estou dando como exemplo, citar aqui o documento habeas corpus, vocês têm que ter pelo menos uma noção do que se trata para uma melhor leitura e compreensão desse texto que vai vir na questão de vocês, ok? Então, vamos lá. Iniciando aqui pela Magna Carta de 1215, ou seja, idade medieval, idade média, né, como a gente chama. Aqui, como a gente pode perceber pelo próprio ano, iniciou aqui o que a gente chama de direitos humanos, mas que na verdade na época a gente chamava de direitos do homem, como eu até coloquei aqui no slide também entre parênteses, direitos do homem. Nessa época, não existia a estrutura do Estado bem organizada como a gente tem hoje em dia, com os três poderes bem separados, né? Poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. A gente não tinha, no caso a sociedade na época, né? Não tinha a noção de legislação como a gente tem hoje em dia, de existirem códigos como hoje, Código Penal, Código Civil, Código do Consumidor e por aí vai. Então não existia essa organização como a gente conhece. Porém, existia a ideia não, né? Existia, no caso, o rei, que ali comandava em tudo, em todos. Então, a sociedade ela já estava à mercê, digamos assim, da autoridade do rei naquela época. E aí, a Magna Carta, ela veio justamente para colocar limites a esses poderes do rei, que nesse caso aqui era o rei João sem terra. Tá? Limites, então, ao absolutismo, que é o nome que se dá quando a gente vive em um momento em que existe a figura, né, de uma autoridade, nesse caso a monarquia do rei, em que tudo domina, tudo manda, inclusive interfere na sua vida privada, nos seus bens. Na verdade, a sociedade, o indivíduo sequer tinha bens como hoje a gente tem, né, a ideia de possuir um carro, um imóvel, enfim. Não, tudo era do rei, tudo era da administração do Estado naquela época. Então, a Magna Carta, ela, óbvio, trouxe aí diversas novidades, mas para fins de direitos humanos, o que foi que ela trouxe de principal? Esse limite ao rei. O rei percebeu que não poderia mandar em tudo,
Por quê? Porque ele percebeu que a partir daquele momento existia uma lei, a Magna Carta, em que ia justamente trazer limites à sua atuação. Como eu disse, limites ao absolutismo, ok? Como eu botei aqui na segunda setinha. Na época, todos os poderes eram concentrados nas mãos do rei João Sem Terra. Porém, naquele momento, ele teve que observar os limites da lei. Então, ali já começou a perceber, né, um direito humano em relação à liberdade, à propriedade, né, à não intervenção estatal de maneira ilegal. Então, querendo ou não, a gente começa a construir uns direitos humanos voltados a cada indivíduo de fato. Beleza? Deu para entender essa primeira parte? Qualquer coisa me interrompam. E também, se eu estiver falando rápido, me avisem, tá? João Sem Terra mesmo. Se vocês pesquisarem, vai aparecer. E assim, é até contraditório, porque as terras eram todas dele, né? Eu acho que ele estava achando pouco e botou aí o nome João Sem Terra. Boa noite. Pois é, não sei. Perguntaram aqui, tem link para assistir pelo YouTube? Tem. John colocou um story no Instagram e aí vocês podem acessar lá e entrar pelo link, tá bom? Tem lá sim. Então vamos lá. Magna Carta 1215, vinculada a João Sem Terra, colocou limites lá no coitado do rei. Continuando mais à frente, em 1679, então você vê que a gente já dá um grande salto, né? A gente tem um documento que se chama habeas corpus. E eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês estão ouvindo essa nomenclatura. Por quê? Porque a nossa Constituição também vai trazer esse instrumento. Só que naquela época, e aí já eu explico melhor, tá? Mas naquela época não era um instrumento individual, digamos assim, como hoje em dia. Era, de fato, o nome do documento como um todo. O que é que o habeas corpus vai trazer em relação aos direitos humanos? Vai trazer justamente a proteção, a ideia da necessidade de proteger o direito humano à liberdade. Por isso que hoje em dia, quando alguém é preso, a gente vê às vezes nos noticiários, né? Aí escuta, o advogado X vai entrar com habeas corpus para tentar soltar fulaninho, ciclaninho. Então é nesse mesmo sentido, só que naquela época era o nome de um documento, hoje é o nome de uma ação, tá? Hoje que eu digo trazendo para a nossa lei, porque o habeas corpus ele está na Constituição Federal, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas voltando aqui para o ano de 1679, vejam, aqui começou a existir a possibilidade de um indivíduo ele se proteger quando o seu direito à liberdade, quando eu falo liberdade, é liberdade de comoção, tá? Liberdade de ir e vir. Então, quando o seu direito de ir e vir, de alguma maneira, estava sendo cerceado, prejudicado, ok? Isso era muito importante porque ainda assim, nessa época, aqui na Inglaterra, existia a figura ainda do Estado absolutista. E, por consequência, existiam vários atos ilegais, em que se você estivesse na rua, por exemplo, por algum motivo que você sequer estava esperando, poderia lhe ser apreendido e retirado sua liberdade, sem você ter direito a sequer se questionar a autoridade, ou até mesmo se defender. Então, através de revoluções na Inglaterra, houve aqui a feitura desse documento, repito, habeas corpus, que trouxe essa ideia de defesa à liberdade. E o que é que a gente pode observar? Que os direitos humanos, né, eles, óbvio, como eu disse, foram evoluindo, mas nessa época percebeu que a liberdade era muito importante. Por consequência, foi visto como um direito humano e por isso necessitava de uma proteção diferenciada naquele momento, já que não existia tanta legislação. Vocês vão perceber que muitas dessas leis que a gente vai estudar, na verdade, trazer as características principais, né? Elas foram criadas na Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela tem um papel muito importante como fonte, digamos assim, da inovação, da construção do que a gente entende como direitos humanos.
Vou passar. Até aqui tudo ok? Perfeito? Estou muito rápida? Tranquila? Tô? Ok. E aí, continuando, né? Deixa eu só aqui apagar um pouco aqui o quadro, não atrapalhar a leitura de vocês. Continuando mais à frente, a gente aqui em 1689, a gente tem um documento que a gente chama, trazendo para o português, de Declaração de Direitos, mas na prova possivelmente vai cair aqui o termo em inglês. E aí quem for fluente puder, porque eu não sou, então eu vou passar vergonha. Bill of Rights, perfeito. Então vamos lá, o que ele vai trazer, o Bill of Rights vai trazer aqui para a gente naquela época, né? Na verdade, vai ser uma junção de várias declarações, digamos assim, em que vai tratar, logicamente, de vários direitos, mas naquele momento ele também vai colocar limites ao rei lá na Inglaterra. Então, mais uma vez, a gente retorna à questão do Estado absolutista, do Estado que o rei poderia mandar em tudo, não tinha limites. E aí vem o Bill of Rights e vai falar o seguinte: a gente tem um poder legislativo e no poder legislativo a gente vai ter a figura de um ministro. Então, nesse caso aqui, o rei ele vai começar a ter relação com o parlamento. Até hoje, existem países que utilizam essa forma de governo, ok? E aí, nesse caso aqui, o rei que iria antes mandava em tudo, vai ter um limite. Qual limite? Além do próprio limite da legislação, vai ter também um limite do próprio parlamento que vai servir, querendo ou não, como uma forma de fiscalizar o que o rei ali estava fazendo. Sem contar que, com a junção do rei, da monarquia e a ideia de existir um parlamento, a gente também cria outra autoridade. Então, naquela época existia o rei, que a gente já conhece, né, uma figura mais comum, e com a ideia do parlamento, que é o poder legislativo, passou a existir a figura do ministro. Então, as decisões, querendo ou não, eram em conjunto, tá? E repito, até hoje vários países utilizam esse sistema. Então, repito, Bill of Rights, o que a gente pode pegar dele de principal? Mais uma vez, a ideia de limites à autoridade do Estado, que naquela época era por meio do rei. Como impôs esse limite? Através da legislação e através da existência de um parlamento, ok? Ou seja, de um poder legislativo com a figura do ministro. Tudo certo até aqui? Perfeito. E aí, continuando, deixa eu só ver aqui. Boa noite, a tela está preta, sem a imagem. Quem está em casa, todo mundo está enxergando a tela preta? Só me confirme para a gente poder dar uma olhadinha no que aconteceu. Oi? Não sei, eu estou conseguindo me ver. Quem puder também ver comigo, tá normal, normal. Dá uma olhadinha se tem alguma configuração do seu celular, do seu notebook, tá bom? Então, vou continuar, já que todo mundo está me vendo. Então, voltando aqui, né? Então, já falei aqui de 3 documentos, né? Do João Sem Terra, que a gente chama a gente viu o habeas corpus, né? Vimos o Bill of Rights e também vimos, que agora me deu um branco, Magna Carta. Então, Magna Carta, habeas datas e Bill of Rights. Dando continuidade, a gente tem aqui a Declaração de Independência das 13 colônias, lá em 1776. Primeiro, que danados são essas 13 colônias? É o que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Então, antes dos Estados Unidos, né, se entenderem como um país, como é hoje em dia, eles foram já a junção de várias colônias. No caso aqui, 13 colônias. E como toda colônia, vai ter uma pessoa para representar aquela parcela de terra. E aí, naquela época, essa pessoa que representava a sociedade que morava, que residia naquela parcela de terra, agia também de maneira absolutista, de maneira autoritária. Então, esse representante que representava essa respectiva colônia, colocava toda a população que morava naquela colônia aos seus pés, digamos assim, né? Submetia toda a sociedade às suas regras.
E aí, em razão disso, com revoluções dos colonos, que eram justamente as pessoas proprietárias, né, de parte daquela colônia, através dessas revoltas, eles começaram a reivindicar pela interrupção do pacto colonial. Pacto colonial que trazia justamente essa regra que deveria existir um representante que ditasse as regras. Nesse caso aqui não é a figura de um rei, é de um representante. Mas, em outras línguas, para fins de efeito, era a mesma coisa, já que ele colocava ali as regras e quem não gostar que se retire, mais ou menos assim. E aí, com a finalização desse pacto colonial, cada proprietário mesmo da parcela daquela terra pôde ter, de fato, o domínio de sua propriedade, ok? Então, coloca aqui, ó. Assim, é rompida essa ideia de imposição pelo representante, como eu disse a vocês, levando liberdade de atuação aos colonos, sendo livres para organizar melhor suas terras, ok? Qual, então, a ideia em relação a um direito humano que a gente vai ter aqui? Direito à propriedade. Então, se a gente parar para pensar, a gente já conversou aqui em relação a esses documentos, né? De evolução quanto ao direito à liberdade, principalmente com o habeas corpus, que vai falar especificamente sobre isso. A gente também viu aqui, né, o direito à não intervenção estatal de maneira arbitrária, que também faz parte, né, de um contexto de direitos humanos, e também, principalmente aqui, na Declaração de Independência das 13 Colônias, o direito a uma propriedade. Ok? E aí, lembrando, 13 colônias que hoje em dia, no caso, são os Estados Unidos. Certinho? Deu para compreender as características desse? Vou passar para o próximo. Aí a gente vem com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ok? De 1789. Aqui eu peço para que vocês tenham cuidado, porque a gente tem, como eu disse agora, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas a gente tem outro documento que vai ser feito mais à frente, ok? Que a gente chama de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então percebam, o que a gente está falando aqui, que é um documento mais antigo, de 1789, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que foi feito mais à frente, que aí sim vai trazer vários direitos humanos, que inclusive é a única legislação que foi específica no edital de vocês, que a gente vai estudar na próxima aula, tem um nome parecido, mas é diferente, né? Que no caso é o que a gente bota na sigla aqui do DUDH, DUD, Declaração Universal de Direitos do Homem, tá bom? Então, só para vocês não confundirem, porque as nomenclaturas, elas são bem parecidas realmente. Em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi criada lá na época da Revolução Francesa, então aqui a gente já está na França, tá? Na época, o Estado, mais uma vez, era o quê? Absolutista, um Estado autoritário. E as pessoas estavam cansadas de terem ali sua liberdade, sua propriedade entregues à figura do rei também, né? A figura do Estado. E aí, naquele momento, iniciaram diversas revoluções lá dentro da França, que é o que a gente chama de Revolução Francesa. Pegando o gancho, né? Não sei se vocês vão recordar nas aulas de história, ou para alguém que dá aula de história também, né? E aí, inclusive, pode até me ajudar, porque eu não sou professora de história, então estou aqui pegando as características para a gente entender melhor. Lá na Revolução Francesa, existiram 3 ideais que acompanharam essa revolução, que inclusive em aulas passadas a gente conversou sobre elas, né? Que são justamente a liberdade, como o primeiro dilema, digamos assim, a igualdade e a fraternidade. E esses dilemas, eles estão nessa ordem de maneira proposital, porque é justamente a ordem de como as coisas aconteceram nessa revolução. Como assim, professora, como as coisas aconteceram? Vejam, como eu disse, inicialmente
o Estado era absolutista. Ninguém aguentava mais o rei mandando na vida particular de cada um. Então começaram ali as reivindicações, a revolução em si, querendo justamente o direito à liberdade. Direito à liberdade no sentido de falar assim, Estado, França, rei, fique na sua, eu quero um Estado omisso, que não faça nada, para que a gente tenha a liberdade em sua plenitude. E o Estado, diante das revoluções, fez um acordo, digamos assim, e assim foi estabelecido, um Estado totalmente omisso. Só que começaram a perceber que só quem de fato tinha essa liberdade era a burguesia. Por quê? Porque dentro de uma sociedade que tem ali diferença, né, social, querendo ou não, quem tem um poder aquisitivo econômico ou mais regalias, vai conseguir ter sua liberdade mais plena, principalmente naquela época que sequer existia legislação que pudesse nos amparar, como a gente tem hoje em dia, e a gente ainda vive do jeito que vive, né? Então, perceberam essa situação em relação à diferença social. E aí falaram, opa, a gente quer um Estado omisso, que não interfira na nossa vida, mas a gente precisa da mãozinha do Estado, para que ele nos ajude aqui na questão social, através de políticas públicas, até mesmo através de novas leis, que tragam acesso à educação, à saúde, à propriedade, enfim, vários outros direitos. E aí, nesse segmento, teve a segunda parte da Revolução Francesa, que aí trouxe como ideal a igualdade. Então, ali pediram o quê? Estado, você vai continuar omisso no sentido de não interferir na nossa vida, na nossa propriedade privada. Mas nos ajude aqui através de alguma política pública, alguma coisa que você possa nos ajudar. E aí, dessa maneira, eles reivindicaram essa igualdade. E aí, por fim, veio o terceiro ideal, que a gente diz que é relacionado ao ideal da fraternidade, tá? E aí, nesse caso, no ideal da fraternidade, o que foi reivindicado? Foram reivindicados direitos que estão relacionados mais à coletividade. Então, vejam, no primeiro ideal, liberdade é algo mais direcionado a cada indivíduo. Claro que juntando todo mundo, todos vão ter ali, né, uma sociedade melhor, mas é algo mais individual. Igualmente na parte da igualdade para cada um. Só que na fraternidade não. A gente já vê direitos relacionados ao meio ambiente, melhorias, né, ao meio ambiente. Aí trazendo para a atualidade, direito do consumidor, né, direitos a determinados grupos, de proteção de grupos, direito à criança e adolescente, idoso, e por aí vai. Então, a fraternidade é nesse sentido de direitos coletivos, ok? A gente já viu em aulas passadas, para quem já estava aí na turma, mas depois a gente também vai revisar mais à frente, que essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade tem a ver com as dimensões dos direitos humanos. Lembram quem já assistiu a aula comigo? E aí a gente vai ver que existe a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão, que tem a ver com a evolução dos direitos humanos, mas aqui a gente não vai adentrar muito hoje, que não é o objetivo da aula, mas só para a gente poder compreender que essa questão das dimensões dos direitos humanos tem a ver com os ideais da Revolução Francesa, tá? Então, continuando aqui. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi criada na época da Revolução Francesa e ela trouxe justamente todos esses direitos que a gente acabou de conversar, seguindo esses ideais da Revolução. E aí a observação, inicialmente era mais voltado para os burgueses, porque só quem poderia exercer esses direitos eram aqueles tidos como cidadão. Tanto é que a declaração fala, né, do homem e do cidadão. Então, ali, a ideia de cidadania estava muito vinculada ao poder aquisitivo. Mas depois de muita luta, as pessoas que também estavam, digamos que com poder aquisitivo menor, também conquistaram o acesso a esses direitos, ok? Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão tem bastante importância na Revolução dos Direitos Humanos. Tudo certo, gente? Pode falar. Esse do cidadão, né, que segue a preceito antigamente cidadão só é aquele que residia em cidade urbana. O pessoal da zona rural não é considerado também cidadão. Sim. Até porque quem não morasse ali, digamos que no centro, né, digamos assim, na área urbana, eram pessoas mais, digamos que
até mesmo afastadas, né? Assim, até para ter acesso a esses direitos era mais difícil. E, por consequência, também eram pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, tem total. Quem está também tudo certo? Vou continuar, tá? Galera do YouTube estão aí, né? Ainda, Everton? Não me deixaram? Então, perfeito. Continuando, então. Estávamos aqui na Revolução Francesa e agora vamos para 1864 a 1945. Quais documentos foram feitos durante esse período? Vários, que é o que a gente chama de Convenções de Genebra, tá? Uma dica: Genebra começa com G, vincula a palavra guerra. Por quê? Porque as convenções de Genebra, elas vão tratar e vão trazer principalmente a inovação de direitos humanos quanto aos direitos das vítimas de guerra. Por isso que eu falo Genebra, G, guerra, G, né? Para ver se vocês, na hora se passassem na prova, fazem esse link, né? Acho que fica até mais fácil, digamos assim. Então, aqui vamos falar, né, sobre a questão de, ok, vamos fazer uma guerra, infelizmente, mas tentem respeitar os civis, né? Tentem dar pelo menos condições básicas aos civis, de ter tantas pessoas mortas de maneira inocente, que não estão envolvidas. Então, vão começar a pensar nesse sentido, coisa que ali era totalmente tratada com total descaso, digamos assim. Trouxe uma observação aqui que a Convenção de Genebra, repito, que fala muito dos direitos das vítimas de guerra, tem muito a ver com o que a gente chama de direito humanitário. E esse tema, direito humanitário, eu acho que ele tem até falando no edital de vocês de maneira específica, se eu não me engano, é um tópico, se eu não me engano. Mas, enfim, de qualquer modo, esse assunto direito humanitário é um assunto que a FGV adora. E não é um assunto de difícil compreensão, e vocês vão entender agora. Direito humano é a mesma coisa de direito humanitário? Não. Direito humano são todos esses direitos que a gente vem estudando ao longo aí da nossa turma e que vamos continuar estudando, ok? Saúde, educação, liberdade, propriedade, por aí vai, beleza? E o direito humanitário? Direito humanitário, ele vai existir quando em uma determinada situação, que aí eu falo já, uma população, uma sociedade esteja precisando do acesso a determinados direitos humanos. Então, vamos lá, numa guerra, a gente sabe que fica tudo um caos. Muitos civis não têm acesso à alimentação, não têm acesso a nada, né? Então, aqui, as organizações de direito internacional, principalmente a ONU, Organização das Nações Unidas, vão entrar nesse país e levar esse direito humanitário através dos seus colaboradores e representantes, ok? Então, o direito humanitário é uma ação, digamos assim, que vai trazer esses direitos humanos em uma determinada situação. Por que determinada situação? Porque o direito humanitário ele só vai acontecer em caso de guerra ou de crise, tá? Vou anotar aqui em cima. Direito humanitário em dois casos, guerra ou crise. Então, é algo bem específico. Pode a ONU invadir um país para dar acesso a, sei lá, água potável, sem que esteja num período de guerra ou de crise? A princípio, não. Só se tiver um acordo com aquele país. Porque a ONU não pode sair, por exemplo, invadindo qualquer país. Tem que respeitar ali o que a gente chama de soberania, respeitar os limites políticos, etc. Então, quando a gente está num caso de guerra, existem, como a gente está vendo agora, né? Existem reuniões em que vão juntar as autoridades de diversos países para tentar chegar a um acordo, tentar parar aquele momento de guerra, só que nem sempre isso acontece, nem sempre essas reuniões têm sucesso, porque envolve, infelizmente, outras questões, questões políticas, interesse econômico e por aí vai. Então, o que é que a ONU, como principal órgão, vai fazer? Já que a gente não está conseguindo parar essa guerra, que por consequência, né, destrói diversos direitos humanos, já que a gente não consegue parar, vamos dar uma mãozinha aqui, pelo menos, com o direito humanitário, tá? Então,
A Convenção de Genebra, querendo ou não, foi ali, digamos que, o início da ideia de existência, da necessidade da inclusão desses direitos humanitários em casos de guerra, de conflito. Certo? Perceberam a relação, então, do que seria esse direito humanitário em relação a esse documento? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Botei essa observação, né, que é em relação a que o direito humanitário vai acontecer em conflito, e eu botei aqui que esse conflito ele pode ser tanto interno como internacional. Um conflito que envolve o próprio país com, vamos supor que existem duas máfias dentro do país e tomam um poder estatal e começa uma guerra interna, pode acontecer. Como também pode acontecer um conflito internacional, que envolvem, aí por óbvio, mais de uma nação, tá bom? E não confundir o direito humanitário com o direito dos refugiados, porque o direito dos refugiados ele já existe desde 1951. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que nem sempre o direito humanitário vai atuar em prol, em favor dos refugiados, tá? Uma coisa não leva a outra. Então, existe o direito humanitário, mas também existem legislações que vão amparar esses refugiados, ok? Gosto de falar sobre isso porque, querendo ou não, é sempre um assunto que está bastante em pauta, né, em relação aos refugiados. Deixa eu olhar aqui. Márcio, entendi. Me fala se estabilizou ou se alguém tiver com a imagem ou áudio assim também, vocês me falam que a gente vê o que pode estar acontecendo, tá? Então, aqui, partindo já para o documento e a gente está finalizando, tá? Não se desesperem. Tratado de Versalhes, 1919. Esse Tratado de Versalhes, ele vai falar sobre outro e importante direito humano relacionado ao direito ao trabalho. Então, todos os direitos trabalhistas que a gente tem hoje em dia, inclusive na nossa Constituição, que também são direitos humanos, tiveram o início do seu desenvolvimento aqui no Tratado de Versalhes. Inclusive, esse Tratado de Versalhes, e aí não sei se foi isso que você falou, mas a palavra tratado, né, pode levar aqui e puxar o nome trabalho. Você falou isso? Não? Pois pronto, eu achei que você tivesse. Então, pode até também linkar, para não esquecer. E aí, esse Tratado de Versalhes, ele criou o que a gente chama de Organização Internacional do Trabalho, OIT. Acho que talvez você já devem ter escutado em algum jornal, alguma coisa desse tipo. É uma organização, um órgão internacional que vai falar sobre os direitos humanos vinculados aos trabalhos. Sim, tá certo. Gente, John apareceu aqui só para avisar que amanhã a aula no YouTube vai ser de português com o professor Ayrton, tá? Então, ativa o sininho aí no YouTube. Vou concluir, certinho. E aí aqui o Tratado de Versalhes, como eu estava falando, criou a OIT, que é um órgão, um organismo internacional que vai falar justamente sobre esses direitos trabalhistas dentro da ótica dos direitos humanos. Também criou, na época, o que a gente chama de Liga das Nações Unidas. O que são a Liga das Nações? O que era, né? Porque, na verdade, ela não existe mais. O que era a Liga das Nações Unidas? É a junção de vários países, tá? Quando eles se reúnem, no caso, eles vão se reunir porque eles assinam um documento falando que, se necessário, vão se reunir para tratar sobre diversos assuntos de âmbito internacional. Então, alguma crise econômica internacional e por aí vai. Só que depois dessa Liga das Nações Unidas, ela foi extinta. Por quê? Porque foi criado mais à frente a famosa ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E a ONU é o quê? É a mesma coisa, a junção de vários países e, em determinados momentos, eles vão se reunir para debater determinadas situações, meio ambiente, por aí vai, tá bom? E aí, meu povo, acho que aqui está finalizando, exatamente. A gente tem a Carta das Nações Unidas de 1945. Aí sim, a Carta das Nações Unidas criou o quê? A ONU, que eu acabei de falar. Então, vejam a sequência, né? Tratado de Versalhes cria a OIT e cria o que a gente chama de Liga das Nações Unidas. A Liga das Nações Unidas foi extinta por questões políticas internas dos países que participavam, e aí, mais à frente, foi criada, através da Carta das Nações Unidas, o que a gente conhece até hoje de ONU, Organização das Nações
Unidas, que é bastante importante na questão aí internacional, tá? Para finalizar aqui a linha de raciocínio, só para a gente ter uma ideia, a ONU ela é dividida em duas partes. Então, é como se fosse o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tem o Senado, né? E a Câmara dos Deputados. Então, é mais ou menos isso, é dividida em dois. E aí a ONU ela vai ter a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Qual a diferença dos dois? A Assembleia Geral vai tratar sobre qualquer assunto. Conselho de Segurança, o próprio nome já diz, segurança, só vai tratar de assuntos envolvendo guerra e conflitos, ok? Assim eles se dividem para um melhor desenvolvimento dos assuntos, né, que eles vão tratar lá nas suas reuniões, certinho? E aí a gente acaba todo o processo histórico. Sei que é muita informação, acredito que depois seria até interessante vocês assistirem de novo a aula, né, se possível. Mas aqui a gente fez todo um histórico, tive que falar porque é ponto do edital de vocês, infelizmente, né? E chegamos finalmente à criação da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o famoso DUD, né? DH. Que é um novo ponto do edital de vocês, que é uma lei que vai trazer 33 artigos, se eu não estiver enganada, falando de vários direitos humanos. E aí a gente vai estudar artigo por artigo, porque vai cair. Parece muita coisa, mas muita coisa é repetitiva e óbvia. Por exemplo, direitos humanos, o direito à liberdade é um direito humano. A gente não precisa ler o artigo para saber que isso é. Então, apesar de serem 33 artigos, a gente na aula consegue deixar bem tranquilo, porque algumas coisas são bem de senso comum, digamos assim, tá bom? Então, não se aperreie, não se aveste. Então, vamos aqui, na próxima aula, continuar essa questão em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Coloquei aqui só uma observação, porque a FGV gosta de cobrar isso, por incrível que pareça. E eu já falei isso também nas aulas anteriores. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não é um tratado internacional. Ela é o que a gente chama de resolução. Tá, professor, e o que isso tem a ver? O que isso vai diferenciar? Um tratado tem força obrigatória, ou seja, os países que assinaram são obrigados a cumprir com todas as normas inseridas naquele tratado internacional. Uma resolução, não. Uma resolução só tem caráter sugestivo, indicativo. Então, é como se essa legislação que a gente vai estudar na próxima aula estivesse falando, olha, países, é interessante que vocês respeitem o direito à liberdade. É interessante que vocês respeitem o direito à propriedade. Mas vai respeitar se o país quiser adotar. Então, não tem esse caráter de obrigação. E a FGV adora perguntar, na verdade, colocar uma questão entre as alternativas, falando justamente que a Declaração Universal de Direitos Humanos tem caráter obrigatório. Aí, às vezes, acrescenta, porque é um tratado. Vai estar certo ou errado essa questão? Errado. É uma resolução e tem caráter sugestivo, certinho? E aí, como eu disse, a gente vai estudar mais a fundo ela e é bem tranquilo. Eu gosto dessa aula, quando a gente vai ver essa parte. Vamos lá. Falei muita coisa. Acho que já deu, né? Meia hora, se eu não me engano. Já encerrou aí? Ainda tá? Pronto. Até agora, alguma dúvida em tudo que eu falei? Que surja alguma dúvida agora? Porque às vezes só vai surgir quando tá em casa, né? Pensando, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida estudando? Ó, vamos aqui então fazer umas questões, ou fazer... Vai encerrar? Pronto, então, gente, quem está em casa, espero que tenha ajudado de alguma maneira, certo, vocês? E espero que vocês venham estudar conosco. Próxima aula a gente vai dar continuidade, fazendo questões, sempre trazendo teorias, sempre focando na banca de vocês para não perder tempo. E é isso, tá? Espero vocês na próxima aula aqui presencial ou então no online que a gente oferece. Até a próxima. Show? Poxa, esqueci.